Atenção, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. As sociedades anônimas do futebol, as SAFs, como são conhecidas aqui no Brasil, de certa forma correm risco, principalmente as futuras SAFs. Os clubes que estão se ajustando, buscando investidores, tentando se transformar em sociedades anônimas do futebol. Isso porque um projeto de lei complementar está tramitando na Câmara, visando aí aumentar a tributação em mais 120%. E aí isso certamente vai afastar muitos investidores futuros, investidores atuais, enfim, prejudica e muito aqueles grupos que adquiriram ações dos clubes que se transformaram em SAF e prejudica ainda mais aqueles que estão em vias de se transformarem em SAF para poder reduzir o seu passivo, pagar as suas dívidas de uma forma responsável com a garantia da lei. Vou falar sobre isso nesse vídeo aqui do Dois Toques, conforme eu prometi para vocês na primeira edição, mas antes peço a você, se inscreva aqui no canal. Dois Toques é a casa do futebol, a gente fala tudo sobre os bastidores do esporte mais amado pelos brasileiros. E, obviamente, eu me incluo nisso. Então, sei que você curte muito o nosso conteúdo, então deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo, porque a gente está em busca da marca de 40 mil inscritos. Estamos no caminho, estamos na rota e a gente agradece muito a moral de vocês com o like e com a inscrição aqui no canal. Vamos lá. PLP 68/2024 é o projeto de lei complementar que visa uma revisão da lei das SAFs. Como vocês sabem, a lei das SAFs, uma lei criada no Senado Federal, que fez com que muitos clubes se transformassem em empresas, em sociedades anônimas do futebol, exatamente para poder ter o benefício de 5% da taxa de imposto de 5% sobre os rendimentos da SAF. Isso é muito lucrativo para o clube, porque todo mundo sabe que a arrecadação dos clubes é muito alta. E o clube associativo arrecadava bastante, não pagava nada, porque tinha ali as penhoras também comendo tudo, então a arrecadação que era bastante, às vezes não era nenhuma, nada entrava no cofre, só entrava mediante esquema, enfim, era uma loucura e a maioria dos clubes brasileiros foi aumentar cada vez mais a sua dívida. Os clubes que se transformaram em SAF, eu posso dizer para vocês que hoje nós temos na Série A de 2000, os clubes que disputaram a Série A de 2024, 40% dos clubes que disputaram a Série A de 2024 são SAF. 40%. 40%. É quase metade dos clubes. E a lei da SAF, ela com esse imposto de 5%, né, com essa porcentagem de 5% das arrecadações, é algo chamativo. Principalmente porque 6 anos depois de a SAF estar estabilizada, né, foi criada, está pagando suas dívidas, está ali andando certinho, ela tem uma espécie de prêmio. A arrecadação da SAF, tudo dando certo, né? O imposto vai a 4% da arrecadação. Então, quando o clube se transforma em SAF, ele paga 5%. 5% de imposto sobre os valores, todos arrecadados. A partir do sexto ano, ele paga 4%. Então isso é muito atrativo. Isso é muito atrativo. O deputado Reginaldo Lopes, lá na Câmara dos Deputados, né, o deputado Reginaldo Lopes fez tramitar esse projeto de lei complementar 68/2024 para aumentar o valor do imposto para 8,5%. Ou seja, é um aumento de 120% sobre o imposto atual, que é de 5%, passando para 4% 6 anos depois. Então, em cima desses 4%, é um aumento de 120%. É um aumento muito significativo e que pode simplesmente afastar possíveis investidores. O que atraiu Ronaldo Nazário para comprar o Cruzeiro?
John Textor para comprar ações do Botafogo, Grupo City para comprar ações do Bahia, o Grupo 777 para comprar ações do Vasco, enfim, o Atlético Mineiro, que hoje também é SAF. O que chamou a atenção desses investidores? A taxa baixa de imposto. É claro, gente, isso é claro. Isso aí todo mundo sabe. Quando eu diminuo o imposto de empresa do exterior para vir para o Brasil, vem um monte. Então, isso é óbvio, todo mundo adota essa praxe. E aí agora o deputado Reginaldo Lopes teve a brilhante ideia de aumentar para 8,5% essa taxa de imposto das SAFs. É claro que os clubes que são SAF se manifestaram, fazendo uma nota conjunta, publicando uma nota conjunta nas suas redes sociais, nos seus sites, encaminhando isso também para a Câmara, repudiando esse reajuste tributário. Então você pagar aí 4% de tributo após 6 anos. Por exemplo, a SAF do Botafogo tem 3 anos. Daqui a 3 anos ela vai pagar 4%. E digo para vocês, estou falando aqui da SAF Botafogo, porque hoje saiu um balanço de que o Botafogo já pagou 151 milhões só esse ano em dívida. Então a SAF, ela paga dívida. SAF paga dívida. Tem SAF que não paga, mas é minoria. A SAF do Botafogo é um case de sucesso, não só esportivamente falando. A SAF do Cruzeiro é um case de sucesso. A SAF do Bahia, que tem uma dívida muito menor, é um case de sucesso. Então são clubes que estão pagando a sua dívida, beneficiados pela lei da SAF, que não permite penhoras, que não permite dinheiro travado, faz com que haja o fluxo de caixa, garantindo que haja ali dentro do regime centralizado de execuções 20% para se pagar a dívida, garantindo a tributação de 5% e 4% depois de 6 anos. Enfim, essa mudança, esse reajuste tributário pode atrapalhar Fluminense, que quer virar SAF agora, pode atrapalhar Santos, Corinthians, Grêmio, clubes que estão pensando em se transformar em sociedades anônimas do futebol. Porque, veja só, quem é que vai querer investir pagando 8,5% de tributo? Aí tem que ser um negócio muito rentável, tem que olhar para a dívida do clube e falar assim, esse clube deve pouco. Esse vale a pena. Agora, esse clube deve muito, aí não está valendo a pena. Então, o que foi muito rentável quando a lei da SAF foi colocada ali no Senado, foi escrita, foi fundada, foi institucionalizada, votada e em vigor, se houver a aprovação desse projeto de lei complementar 68/2024, confesso a vocês que coloca em risco até mesmo as SAFs que estão em andamento. Coloca em risco, né? Porque você vai aumentar imposto. O atrativo é o imposto. Os clubes estão arrecadando, os acionistas majoritários estão arrecadando dinheiro, mas estão pagando o que é devido, tanto ao governo quanto aos credores. E aí, dentro dessa proposta do senador Reginaldo Lopes, do deputado Reginaldo Lopes, o deputado Eduardo Braga fez uma contraproposta ali, né, uma emenda, né, ele pediu que o texto fosse aprovado, ok, tal, mas vamos fazer uma emenda nessa questão aí do imposto. Em vez de 8,5%, vamos manter em 5% e 4% depois de 6 anos. Então, o deputado Eduardo Braga, tudo que foi escrito ali, o projeto e tal, aprovado, ok, mas em relação à tributação, vamos manter a tributação atual. Por quê? Porque vem dando certo. E essa tributação de 8,5% é um risco para o futebol brasileiro. Não é só para Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Bahia, futuramente Fluminense, Grêmio, Santos. Não só para esses clubes, não. É um risco para o futebol brasileiro. Porque os clubes podem simplesmente voltar a não pagar nada. E aí você está indo na contramão do futebol mundial. Porque no futebol europeu a gente já tem vários casos de clubes que se transformaram em empresas, clubes com donos, clubes com acionistas majoritários.
E aí o Brasil, mais uma vez, querendo ir na contramão. Sabe o que parece? É que a Câmara dos Deputados, que começou com esse projeto do SA, do Clube Empresa, né? Ela começou ali com o deputado Pedro Paulo e tal. E aí o Senado foi lá na frente, elaborou um projeto melhor, aprovou, colocou em voga, entrou em vigência. Aí parece que é vingancinha da Câmara dos Deputados, né? Querendo fazer joguinho de vingança, um joguinho de vaidade ali, agora querendo fazer projeto de lei complementar. Pelo futebol brasileiro, torço muito que essa emenda do Eduardo Braga, deputado Eduardo Braga, seja aprovada e que o projeto, se for passar, porque para mim não passa, mantenha o do Senado do jeito que está. Precisa de melhoras? Precisa. Não precisa é aumentar a tributação, porque aí os clubes que não pagavam antes vão continuar sem pagar. E aí as SAFs que estão dando certo podem, inclusive, migrar para outro país, podem sair do Brasil. E aí a gente perde dinheiro, a gente perde investidores, a gente perde notabilidade, e o nosso futebol pode voltar a ficar cada vez mais enfraquecido, né? Enfim, torcer para que, se o projeto passar, que passe pelo menos com essa emenda aí do deputado Eduardo Braga, mantendo a tributação em 5% e depois de 6 anos, 4%, tá certo? Enfim, vamos observar, vamos analisar, porque para atrapalhar tem um monte, né? Então vamos dar sempre nomes aos bois aqui, tá? Beijo grande para vocês, até amanhã na próxima edição aqui do Dois Toques, a Casa do Futebol.